Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo 18, né, da segunda parte aí do curso de Física 2. E a gente vai começar agora um capítulo novo, chamado Capacitores e Dielétricos, né, ou também chamados de isolantes elétricos. Tá? A gente vai estudar esse tipo de material também. Pessoal, não sei se vocês já tiveram oportunidade, aí ou em laboratório, né, ou no dia a dia, de ver placas de computador, né? Ver um computador aberto e a placa-mãe de um computador, ou então essas placas de circuito de celular ou de câmera digital. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso na prática. Bom, quem já teve, já deve ter notado o seguinte, né? Quando você abre um computador e pega lá a placa-mãe dele, ou a placa de celular, tem uma série de dispositivos, em geral, umas pecinhas que a gente visualiza, que são umas pecinhas pequenas, assim, cilíndricas, tá? Geralmente na cor preta ou azul, alguns são verdes também, né? E normalmente essas placas de circuito são recheadas desses elementozinhos de circuito, tá? Que são justamente os capacitores. E aí você vê que na lateral, né, desses cilindrinhos tem uma série de números, e um desses números é lá uma grandeza, e aí você vê essa grandeza expressa numa unidade que é F, chamado de Farad. Tá? Então, quem não viu certamente vai ver isso um dia. Né? Você pega um desses cilindrinhos lá da placa de circuito, vê as especificações técnicas, aí tem vários números lá, né? E aí um desses números é expresso nessa unidade aqui, ó, que é chamada de Farad. Esses dispositivos, então, pessoal, são os capacitores. Tá? Em geral, em circuitos, né, a gente tem vários desse tipo. Tem capacitores de diferentes tipos, né, diferentes geometrias, mas eles estão sempre presentes. Né? É muito comum a gente encontrar em circuitos elétricos. Tá? O que são esses dispositivos, pessoal? Os capacitores, eles são projetados num circuito para armazenar cargas elétricas e, consequentemente, armazenar energia potencial elétrica entre nas suas placas, né? Acumular energia potencial entre as suas placas, em partes de um circuito elétrico. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pega esses flashes, né, de máquina fotográfica, aqui está representado de forma bem esquemática, né? Em geral, quando você aciona a função de flash, né, lá da sua câmera digital, o que acontece? Quando você aciona aquela função, você conecta no circuito interno, né, essa lâmpada que dá o flash da câmera com um capacitor. Quando você aciona o dispositivo, você aciona essa função, você conecta um capacitor, que é representado por essas duas barrinhas horizontais aqui, eletrizados, tá? E conectados em série com aquela lâmpada. Qual que é a utilidade disso? Quando você dispara o mecanismo da máquina, né, você aciona ele, toda a carga elétrica que está acumulada nas placas desse capacitor vão ser transferidos, vão passar por dentro do filamento lá da lâmpada e vai acionar aquela lâmpada. Tá? No caso de um alto-falante, por exemplo, né, você tem lá né, essa representação esquemática aqui. A gente sabe que o alto-falante ele tem uma películazinha que ela vibra mecanicamente quando passa a corrente elétrica nele. Né? Então também quando você abre placas de circuito de alto-falante, de carro, por exemplo, você vê vários capacitores. Né? Às vezes vários capacitores ligados no mesmo alto-falante. Tá? Para que isso? Porque aí, quando um capacitor que está eletrizado, ou seja, quando ele tem energia potencial acumulada entre as suas placas, né, esse capacitor é conectado com um desses alto-falantes, essa carga elétrica que está acumulada no capacitor esse capacitor vai descarregar, vai transferir cargas para esse alto-falante, então você vai ter uma passagem de corrente elétrica por dentro desse alto-falante e vai acionar o mecanismo de vibração lá daquela película e ele vai emitir som. Né? Uma outra utilidade de capacitores são essas telas de touchscreen que a gente utiliza, né, em celular, em computador. Assim, falando de uma forma bem simplificada, né, você tem lá na parte de baixo ali da sua tela milhares e milhares e milhares de capacitores, de microcapacitores espalhados ao longo do eixo X e Y da sua tela. Esses capacitores, eles armazenam cargas elétricas entre as suas placas, né? E aí quando você toca uma determinada parte dessa tela, quando você toca um ou mais desses capacitores,
parte da carga elétrica desses capacitores vai ser transmitida para o seu dedo. Então, quando você tem essa transferência de carga, você gera uma deficiência local de cargas, né, naquele capacitor ou naquele conjunto de capacitores. Então, isso significa que você acionou uma determinada parte lá da sua tela e aquilo vai acionar uma determinada função lá no seu aplicativo, lá no seu computador, né? Então, repare que esses dispositivos, então, qual que é a função deles? Acumular cargas elétricas nas suas placas e, consequentemente, acumular energia potencial elétrica. Essa energia potencial acumulada, ela vai ser utilizada para fazer alguma coisa útil. Acionar uma lâmpada, um alto-falante ou acionar uma determinada função lá na tela do seu computador, do seu celular, ok? Então, a gente sabe, né, que para você eletrizar um conjunto, no caso aqui, para você eletrizar dois eletrodos de um capacitor que inicialmente está eletricamente neutro, você precisa de uma fonte externa, né? Você precisa inicialmente de uma bateria que vai eletrizar esses condutores e posteriormente essa carga acumulada, consequentemente a energia potencial acumulada, vai ser usada para fazer alguma coisa útil, né? Sempre que você parte de um estado não eletrizado e você produz uma distribuição de cargas, você precisa de um trabalho externo. Quem realiza esse trabalho externo é a bateria, tá? E a gente já vai mencionar isso na sequência, tá? Então, assim, isso são alguns exemplos, né, básicos de utilidade de capacitores, e aqui é uma representação mais esquemática deles, né? Então, no que consiste, na verdade, um capacitor? Você tem simplesmente dois eletrodos que estão isolados, tá? Não tem transferência de cargas entre eles, né? Um capacitor não transfere carga diretamente para o outro. Por quê? Você pega esses dois eletrodos separados, eletriza os dois e coloca esses dois condutores em equilíbrio eletrostático numa região onde você tem um material isolante entre eles, tá? Então, por exemplo, aqui nessa representação aqui mais esquemática, você tem um eletrodo eletrizado positivamente, um outro aqui eletrizado negativamente, com a mesma carga. Então, digamos aqui, você tem 1 coulomb de carga positiva, aqui você tem menos 1 coulomb de carga negativa, né? E aqui no meio, você tem, por exemplo, o ar atmosférico, né? E o ar atmosférico, a gente sabe que ele é um bom isolante, né? Se você pega, por exemplo, por causa de uma tomada, né, você tem ali uma diferença de potencial de 127 volts. Então, você tem campo elétrico ali. Mas se você aproxima a sua mão, você não toma choque. Né? Para você tomar choque, você tem que colocar os dedos lá dentro da tomada. Aí tudo bem, né? Você se torna um condutor. Mas se você aproxima a sua mão aqui, ó, mesmo havendo campo elétrico, você não toma choque. Por quê? Porque o ar atmosférico é um bom isolante. Né? Então, esse camarada aqui fica eletrizado positivamente, esse negativamente. Então, nesse sistema, pessoal, para você montar essa configuração, né, de carga positiva e de carga negativa, para você partir de um estado eletricamente neutro, os dois eletrodos estavam lá quietinhos lá no seu laboratório, não tinha nenhuma carga elétrica neles, nenhuma carga resultante, né? Aí você vai e eletriza esse cara positivamente e esse negativamente. Por exemplo, você retira elétrons desse condutor e transfere para cá. Retirou 1 coulomb de elétrons desse eletrodo e introduziu no outro. Então você vai ter a mesma carga em módulo, né, nos dois. Tá? Consequentemente, você vai estabelecer campo elétrico no seu sistema. Esse processo de separação de cargas não é um processo espontâneo. Para fazer isso, você precisa de um agente externo, né, para realizar esse trabalho de trazer cargas negativas daqui para cá. E esse trabalho é convertido em energia potencial elétrica do seu sistema. Tá ok? Então, como eu falei, né, num capacitor, você não tem transferência de cargas entre as placas, entre as duas placas, tá? Por causa do material isolante. Né? Aqui, por exemplo, é uma representação mais esquemática que a gente utiliza, né, em circuitos, que é simplesmente o seguinte: o símbolo de capacitores, né, num circuito, a gente coloca como sendo essas duas barrinhas verticais e de mesmo tamanho, né? Isso é porque um dos tipos de capacitor que a gente vai estudar, um que a gente encontra aí, né,
no dia a dia, um dos tipos é o capacitor de placas paralelas. Tá? Então a gente simboliza um capacitor independente da geometria dele, porque existem capacitores cilíndricos, existem capacitores esféricos, né? A gente vai falar disso, mas independente da geometria do capacitor, a gente utiliza como símbolo essas duas barrinhas verticais, como se fosse um capacitor de placas paralelas. Tá? E aí o que acontece? Você preenche, né, você eletriza um desses eletrodos aqui positivamente, o outro negativamente, formando então, estabelecendo um campo elétrico entre as duas placas, né? E aí, para aumentar o poder isolante do seu condutor, para você aumentar o poder isolante do seu capacitor e impedir a descarga elétrica entre os dois eletrodos, você preenche, né, você recheia esse espaço entre as placas com um material isolante. Tá? Isso é muito importante, pessoal, pelo seguinte: o ar atmosférico, embora ele seja um bom isolante elétrico, né, ele é um bom isolante até um certo ponto. Tá? Existe um limite máximo de campo elétrico que você pode estabelecer no ar atmosférico, de forma que ele continue sendo isolante, mas se você ultrapassa esse limite, ele passa a ser condutor. É o que acontece, por exemplo, no caso de raios, né? No caso de nuvens. O que acontece? Né? Digamos que você tem lá a nuvem, e aí você tem eletrização por atrito, né, devido ao vento, lá no topo da atmosfera onde a nuvem está colocada. Né? E aqui você tem o solo, parte de baixo aqui. Tá? E aí digamos que devido aos processos de eletrização por atrito, digamos que a parte de baixo aqui dessa nuvem, ela fica eletrizada negativamente, digamos, tá? Esse acúmulo de cargas negativas lá na nuvem vai induzir o aparecimento de cargas positivas no solo, tá legal? Então, o par nuvem e solo funciona como se fosse um capacitor gigante, né? Você tem cargas elétricas acumuladas, você tem campo elétrico nesse caso, né? Você tem um campo elétrico orientado dessa forma, né, saindo das cargas positivas e indo em direção às negativas, então você tem energia potencial elétrica acumulada no sistema, né, como se fosse um grande capacitor. Tá? O que acontece? O ar atmosférico ele consegue impedir as transferências de carga da nuvem para o solo até um certo limite. Quando o campo elétrico fica alto demais, e esse limite é chamado de limite de rigidez dielétrica do ar, tá? A gente vai falar disso mais para frente, mas existe um limite de rigidez dielétrica do ar, ou seja, existe um limite máximo de campo elétrico que o ar atmosférico suporta sem se tornar um condutor. Se o campo elétrico nessa região ultrapassa esse limite, o que acontece? Para campo elétrico superior ao limite de rigidez dielétrica, os átomos, né, os orbitais eletrônicos dos átomos que formam o ar atmosférico, eles ficam tão distorcidos por causa da intensidade do campo elétrico que eles passam a conduzir eletricidade. Então você tem um material inicialmente isolante, só que por causa do campo elétrico estabelecido aqui na nuvem e no solo, o campo elétrico é tão intenso que você distorce os níveis de energia dos átomos que formam esse material isolante, né, que é o ar atmosférico, e ele se torna um condutor. Quando isso acontece, você tem uma descarga elétrica da nuvem para o solo. Né? Então, o ar atmosférico ele se torna um condutor. Tá? Então, você tem um raio. Né? É assim que funciona. Então, o raio ele acontece devido a esse rompimento do limite de rigidez dielétrica do ar atmosférico. Tá legal? Então, no caso de um capacitor, é muito comum você precisar, lá no seu circuito, estabelecer um campo elétrico que supere o limite de rigidez dielétrica do ar. Então, você precisa utilizar um material que tenha um poder isolante maior do que o do ar atmosférico. Né? Então, por isso que a gente utiliza esses materiais dielétricos. Né? São materiais que vão aumentar o poder isolante do seu capacitor. Né? Você não quer que haja descarga elétrica entre as placas. Né? Se isso acontecer, você destrói o capacitor, você perde o capacitor. Né? Então, para isso não acontecer, você preenche as placas, o espaço entre as placas, com um dielétrico, né? Ou seja, um material com bom isolante. Tá legal?
Então essa é uma descrição geral de capacitores, tá? Aí como que funciona na prática, né? Os processos de eletrização, que a gente chama de processos de carga do capacitor, e os processos de descarga do capacitor. Digamos que você tem aqui, né, um capacitor, pode ser um capacitor de placas paralelas, ou seja lá qual for a geometria dele. Inicialmente, ele está eletricamente neutro, tá? Essa placa e essa outra placa tem carga nula, carga elétrica total nula, tá? E aí você conecta um polo da bateria, você pega esse capacitor e conecta numa bateria, né? Esse camarada aqui, esse eletrodo no polo positivo, esse outro eletrodo no polo negativo. Aí o que vai acontecer, gente? Vai haver movimentação de cargas, né? Essa fonte externa, né, que a gente representa por esse símbolo aqui, ó, ela estabelece uma diferença de potencial entre as placas do seu capacitor. Então você tem que os elétrons que estão lá na fiação, eles vão ser repelidos pelo polo negativo dessa bateria, concorda? Então você vai ter uma migração de elétrons do polo negativo e um acúmulo desses elétrons lá, de um dos lados, né, em um dos eletrodos do seu capacitor. Por outro lado, né, o que vai acontecer? Como essa placa está ligada no polo positivo da bateria, essa placa não tem elétrons livres. Então esses elétrons livres vão ser retirados dessa placa, vão ser atraídos pelo polo positivo da sua fonte. Quando chegam na fonte, a fonte realiza um trabalho sobre essas cargas. Então, transportando do polo positivo para o polo negativo. Por isso que você precisa de um agente externo, né? Porque o processo de retirada de elétrons dessa placa e introdução de elétrons do outro lado, na outra placa, não é um processo espontâneo. É um processo que exige um trabalho externo. E esse trabalho externo é convertido em energia potencial elétrica. Tá? Então, ó, essa placa aqui retira elétrons, esse polo, né? Retira elétrons dessa placa. Quando as cargas chegam aqui, elas sofrem um trabalho, colocando as cargas de novo no polo negativo, que vão migrar pela fiação até chegar no eletrodo negativo. Né? Então, no fim das contas, depois de um certo tempo, você vai ter esse cara positivamente eletrizado e esse cara aqui negativamente eletrizado. Então, você tem acúmulo de cargas e, de novo, não tem transferência de cargas entre as placas por causa do material isolante entre elas. Esse material isolante pode ser um dielétrico sintético, né? Ou pode ser o próprio ar atmosférico, né? Dependendo das suas necessidades experimentais. Né? Então você vai ter um eletrodo positivo, carga mais Q, e um negativo com carga menos Q. Né? E aí, consequentemente, você vai ter uma diferença de potencial VC. Né? Esse VC é a DDP, a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Tá? E aí, beleza, depois que esse camarada fica eletrizado, você vai lá no seu circuito, retira a fonte e conecta esse capacitor carregado em série, conecta ele em série aqui com uma lâmpada, por exemplo. Quando você aciona a função de flash lá da câmera digital, lá da sua máquina fotográfica. Né? Então, o que você está fazendo, na verdade? Você está retirando a fonte aqui do seu circuito e está conectando agora um capacitor eletrizado com a lâmpada, está conectando em série com a lâmpada. Né? Então aí o que você tem? Toda a carga que estava acumulada nas placas vai ser descarregada, essa quantidade de cargas vão passar pela lâmpada e vão acionar a lâmpada. Né? Então, por exemplo, aqui, essa placa que estava eletrizada negativamente, aos poucos, esses elétrons como eles vão ser atraídos pelo polo positivo, né, do capacitor, eles vão passar pelo interior da fiação, vão acionar a lâmpada e vão aos poucos neutralizando as cargas positivas do outro lado. Então, por isso que é um processo de descarga. Né? Você tinha carga total acumulada, aos poucos, as cargas negativas, que são as que se movimentam no circuito, as que têm liberdade para se movimentar, elas vão saindo desse polo, acionando um dispositivo, e vão neutralizando essas cargas aqui, ó, do outro lado. Depois de um certo tempo, né, claro, esse processo aqui, uma hora ele vai ter um fim, quando zerar a carga do lado de cá, automaticamente vai zerar a carga do outro lado. Né? Para cada elétron que você retira aqui, ele vai anular
um próton de excesso do lado de cá. E assim sucessivamente, né? Acionando a lâmpada. Isso é muito rápido, né? Em geral, esses processos são muito rápidos, né? A gente vê isso no flash, né? Você acionou ali a função de disparo, rapidinho o capacitor eletriza, e aí quando você aperta, você dispara, né, a câmera, a foto, você vê que esse acionamento aqui é muito rápido, né? Rapidamente essas cargas elas passam, né, pela lâmpada e rapidamente o capacitor vai descarregar, né, dando esse brilho muito intenso. Tá? Então esses processos de carga e descarga em geral são muito rápidos. Tá? Então, de onde que vem a energia? De onde que vem a energia luminosa, a energia eletromagnética, né, que essa lâmpada está emitindo? Ué, a luz, né, a energia eletromagnética correspondente aqui à luz que ela está emitindo, vem da energia potencial elétrica que estava acumulada no meu capacitor eletrizado. E de onde que vem a energia potencial elétrica no capacitor eletrizado? Vem do trabalho externo da minha fonte. Tá? Sem a fonte externa, não tem como eletrizar um capacitor, porque o processo de eletrização do capacitor não é um processo espontâneo, ele é um processo forçado. Né? Por isso eu preciso do agente externo. Tá? E aí, gente, então, falando agora, fazendo uma descrição um pouco mais quantitativa, né, de capacitores, a característica física mais importante, né, de um capacitor é a chamada capacitância. Tá? O que é essa grandeza? Um capacitor, a gente percebe que a carga acumulada em cada um dos eletrodos, né, ou seja, a carga mais Q ou a carga menos Q, então essa carga acumulada em cada um dos eletrodos em módulo, essa carga é diretamente proporcional à diferença de potencial entre as placas do capacitor. Tá? Repare que aqui, ao invés de eu colocar ΔV para a diferença de potencial, né, ao invés de colocar um ΔV, eu estou colocando simplesmente VC, tá? Que é mais usual. Então, quando eu falar VC, é a diferença de potencial entre as placas. Tá legal? Então, o que essa equação, o que essa lei aqui está dizendo para a gente, essa regrinha, né, está dizendo é o seguinte, que a carga é diretamente a carga nas placas do capacitor é diretamente proporcional à diferença de potencial entre elas. E a constante de proporcionalidade é justamente a capacitância. Tá? Ou também, né, a mesma coisa que eu dizer, que a capacitância é igual a carga dividido pela DDP. E é interessante a gente notar, pessoal, o seguinte, a capacitância, essa constante C, ela só depende da geometria do capacitor. Por exemplo, se for um capacitor de placas paralelas, aquela capacitância ali, ela vai depender da distância entre as placas e vai depender da área das placas. Tá? Então, essa constante C, que é a capacitância, né, esse camarada, ele depende apenas da geometria do capacitor. E depende também, se esse capacitor estiver recheado com o dielétrico, vai depender também das características do dielétrico. Tá? Então, essa constante C, então ela depende da geometria do capacitor, né? Depende da geometria e do dielétrico. E do isolante, que é o dielétrico, né? Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a fazer os exemplos, né? E começar a fazer o cálculo da capacitância para tipos específicos de capacitor. Por exemplo, de placas paralelas, capacitor cilíndrico e capacitor esférico. São os três que a gente vai estudar, né? Em geral não, né? A unidade no sistema internacional de capacitância é Coulomb por volt, né? Essa é a unidade correta. E essa grandeza Coulomb por volt, a gente dá um nome para isso. A gente dá um nome de Farad, ou simplesmente a letra F. Tá? É a unidade de capacitância no sistema internacional. Tá? Em geral, que a gente encontra nas especificações técnicas de capacitor são os números expressos em unidades, em potências de 10 da unidade fundamental, que é o farad.
Então, usualmente, você pega lá um capacitorzinho lá numa placa-mãe de computador, por exemplo, você acha lá que a capacitância daquele capacitor é 50 microfarad. E o que significa? 1 microfarad, que é esse símbolo aqui, né? 1 microfarad são 10 a menos 6 farad, né? É uma potência de 10 da unidade fundamental. Também, em alguns casos, a gente encontra picofarad. Picofarad é 10 a menos 12 farad, tá? Então, de novo, é uma potência de 10 da unidade fundamental. Tá legal? Gente, olha só. Isso que eu mencionei, né? Que a carga de cada um dos eletrodos de um capacitor, o fato de a carga ser proporcional à diferença de potencial, isso é uma coisa que a gente verifica, né, experimentalmente, né? Mas isso tem uma razão física, tem uma explicação física por trás dessa equação. Tá? Por que a capacitância só depende da geometria do capacitor, só depende do material isolante e não depende, por exemplo, da própria carga? Né? Por que esse C grandão é uma constante? Tá? Isso tem a ver, pessoal, com uma coisa que eu mencionei para vocês uns vídeos para trás, quando a gente estava falando de blindagem eletrostática, tem a ver com uma coisa chamada teorema da unicidade aplicada para eletrostática, tá? E para condutores, né, no caso. Vamos só relembrar rapidinho qual que é o significado físico desse teorema, né, embora a gente não tenha demonstrado, e por que ele explica o fato de a capacitância só depender da geometria e do material isolante, tá? Olha só, gente, vamos pegar um capacitor genérico aqui, tá? Igual esse aqui que eu desenhei, tá legal? Você vem aqui nesse capacitor positivo e retira 1 coulomb de elétrons e introduz esse 1 coulomb de elétrons do lado de cá, através de um processo desse tipo aqui, né? Conectou na bateria, eletrizou esse cara positivamente e negativamente daquela forma, tá? A gente sabe que esses dois condutores aqui, eles estão isolados, tá? Então, digamos que você fez ali o processo de eletrização, aí você vai e retira a fonte do seu sistema. Então, você vai ter 2 eletrodos isolados e em condição de equilíbrio eletrostático, tá? Quais que são as condições para um material condutor ficar em equilíbrio eletrostático? Ou quais que são as características de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático? Bom, são 3 características, né? Primeira delas, o campo elétrico lá dentro, né, na parte maciça do capacitor, na parte maciça do eletrodo, o campo elétrico lá dentro tem que ser 0. A gente já viu isso, né? É uma das características da blindagem eletrostática. Outra coisa, para que o campo elétrico lá dentro do material seja nulo, o excesso de cargas tem que estar localizado aonde? Tem que estar localizado na superfície daquele material. Tá? Porque se eu tivesse cargas lá dentro, o campo elétrico lá dentro não seria 0. E o campo tem que ser 0. Né? Lá fora, o campo é diferente de 0, mas nas proximidades, né, nas imediações da superfície externa, o campo elétrico é perpendicular à superfície em cada ponto. Tá? Então, gente, o que acontece? Quando você eletriza um material condutor, existe uma redistribuição de cargas de forma, essa redistribuição é muito rápida, de forma que no final, quando o condutor atinge a condição de equilíbrio eletrostático, essas 3 características acontecem, né? Esses três pontos que eu mencionei, né? De campo 0, excesso de cargas na superfície e campo elétrico externo perpendicular à superfície, essas 3 condições se verificam. E existe uma única maneira para uma dada carga acumulada no condutor, só existe uma única maneira de atingir esses 3 pré-requisitos, essas 3 características de um condutor em equilíbrio. Tá? Não tem como eu pegar essas mesmas cargas, redistribuir de outra forma e, ao mesmo tempo, satisfazer essas 3 condições. Tá? Então, sempre você tem um condutor em equilíbrio, um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, a maneira como as cargas se redistribuem é única. Tá? Esse é o chamado teorema da unicidade. Tá? Eu já mencionei com vocês, tem uma demonstração formal para isso, tá? A gente não vai fazer aqui, isso vou fazer em cursos mais avançados. Tá?
Isso vale tanto para o eletrodo positivo quanto para o eletrodo negativo. Tá? Agora, digamos que você tem lá cargas mais Q e menos Q. Aí, digamos que você conecta de novo a bateria no seu capacitor. De forma que você vai ter mais cargas, mais elétrons retirados daqui e jogados aqui. Tá? Digamos que você dobra a quantidade de cargas acumuladas aqui e aqui. Então, inicialmente você tinha cargas mais Q e menos Q, e agora você vai ter uma carga mais 2Q e menos 2Q, desse lado e desse lado. Tá? De novo, gente, quando você eletriza o material, as cargas vão se redistribuir e estabelecer um campo elétrico. Esse campo elétrico, estabelecido nessa nova situação, quando você tem o dobro de cargas, vai ter a mesma cara, vai ter exatamente a mesma configuração do caso anterior, quando você só tinha mais Q e menos Q. Qual que é a diferença? Quando você dobra a quantidade de cargas, você vai dobrar a intensidade do campo elétrico em cada ponto. Você não vai mudar a topologia, você não vai mudar o formato das linhas de campo. O que você vai mudar é a intensidade das linhas de campo em cada ponto. Então, se você dobra a carga aqui e a carga aqui, o campo elétrico só vai mudar de intensidade. Ele não vai mudar a sua configuração. Por quê? Por causa do teorema da unicidade. Quando você dobra as cargas, você vai dobrar a quantidade de cargas em cada ponto. Mas você não vai mudar a maneira como as cargas se reorganizam. Esse é o ponto. Tá? Se você dobra a intensidade e apenas a intensidade do campo em cada ponto, você vai dobrar a diferença de potencial entre os dois eletrodos. Pois, se você dobrou a carga e dobrou a diferença de potencial, consequentemente, a razão entre os dois vai dar sempre o mesmo número. Aí sim, esse número vai depender da distância entre as placas, vai depender da geometria das placas, da área das placas, por exemplo, mas não vai depender, aquela constante C, não vai depender, por exemplo, da carga. Independente da quantidade de cargas que você coloque aqui ou aqui, aquela constante, aquela razão, carga por DDP, vai ser sempre a mesma. Por quê? De novo, por causa do teorema da unicidade. A maneira como as cargas se redistribuem para um dado par de eletrodos vai ser sempre a mesma, independente da quantidade de cargas que você insere. Tá? Dobrou a carga? Beleza, você vai dobrar a densidade de cargas em cada ponto, mas não vai mudar o aspecto final do campo elétrico. O comportamento do campo elétrico é o mesmo, ele só vai dobrar de intensidade em cada ponto. Dobrando de intensidade, você dobra a DDP. Se você triplica a quantidade de cargas, você vai triplicar a DDP. A razão entre eles vai dar sempre a mesma constante. Tá? Por isso que a capacitância só depende de fatores geométricos. Tá? Não depende da carga e nem da DDP. Tá legal? E aí, só para fechar então esse vídeo introdutório, né, sobre capacitores, você vê que fisicamente a capacitância é uma medida da dificuldade de você eletrizar um capacitor e, mais ainda, né, é uma medida da dificuldade de você estabelecer uma diferença de potencial entre as placas, tá? Que é justamente isso que a equação está dizendo. Para uma dada diferença de potencial, para uma DDP fixa, quanto maior a capacitância, mais cargas você tem que colocar naquele capacitor para atingir aquela diferença de potencial. Então, digamos, você tem lá um capacitor de placas paralelas, você quer estabelecer uma DDP de 50 volts, né, entre as placas, tá? Então, para uma DDP de 50 volts, quanto maior a capacitância daquele capacitor, mais cargas você tem que jogar nas placas para atingir aquela DDP de 50 volts, né? Então, C, né, C grandão, que é a capacitância, é uma medida da inércia eletrostática de um capacitor, ao estabelecermos uma determinada diferença de potencial entre as suas placas. Okay? Quanto maior a capacitância, mais carga você tem que inserir no sistema. Tá legal? E a gente vai ver, né, que para uma dada diferença de potencial, quanto maior a capacitância, maior a energia potencial elétrica que você consegue acumular naquele capacitor. Tá legal?
Então, gente, esse vídeo 18 é só um vídeo introdutório. A partir do vídeo seguinte, vídeo 19, nós vamos aprender a calcular o valor da capacitância para geometrias específicas de capacitor. No caso, capacitor plano, esférico e cilíndrico. Porque são os 3 tipos de geometria onde eu vou conseguir aplicar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. Então, são os 3 tipos de simetria que são boas o suficiente para eu fazer esse tipo de cálculo. Tá? Então, aí a gente faz isso a partir do vídeo 19.